noite, que a paz, a graça e o amor do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Porque quando nós estamos com a bênção, com a mão do Senhor Jesus sobre a nossa vida, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo, nós podemos aproveitar mais o nosso dia, mais a nossa vida, mais a nossa família. E mesmo nas situações difíceis, nós temos a paz dele conosco, a sua mão nos segurando, falando ao nosso coração, o seu espírito ministrando ao nosso espírito. Isso é viver com Jesus, isso é andar com ele. Continuando no Evangelho de Lucas, hoje nós vamos no continuamos no 17, que foi o de ontem, Ontem nós aprendemos como nós devemos perdoar a um irmão. E hoje, 17:11, a cura de 10 leprosos. É uma história conhecida de alguns, mas com grande ensinamento, com uma mudança de vida para nós. Os leprosos, eles eram na época homens, pessoas que sofriam muito. Eles tinham feridas no seu corpo todo. Eles perdiam as extremidades dos seus corpos. Eles eram marginalizados. Eles não podiam andar na cidade. Eles não podiam andar na mesma calçada que as pessoas. Tinha uma ilha na Grécia onde eles eram levados para terminarem ali os seus dias. Eram pessoas que eram rejeitadas pela população, com medo de serem contaminadas. Então Jesus, de caminho para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos. Nós temos algo a aprender com esses leprosos. Sabe por quê? Porque do mesmo modo que a lepra corrói e machuca o corpo, o pecado também corrói e machuca, o nosso espírito. Quando nós vemos uma pessoa que está entregue ao pecado, ela se torna uma pessoa doente de espírito, uma pessoa doente da alma, uma pessoa machucada, uma pessoa que ela mesma vai se afastando de todos. Ela se torna uma pessoa marginalizada. E o versículo 13. Os leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de mim. Eles ficaram a uma certa distância, eles mantinham a distância, mas eles clamaram por Jesus. Eles nos ensinam aqui que nós devemos clamar, que nós devemos pedir em voz alta: Jesus, tem misericórdia, compadece-te de nós. Eu não sei hoje qual é a sua enfermidade, se é física, se é espiritual, se é mental, mas faça como aqueles homens, grite e diga: Senhor Jesus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Se o Senhor não tocar em mim, não tem quem possa fazê-lo. Versículo 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Nós vemos aqui quando Jesus disse para eles: ide e se mostrem ao sacerdote. Jesus estava ensinando a eles a demonstrarem a sua prova da fé. Vocês estão crendo que eu sou Jesus e que eu posso? Então manifeste a sua fé indo e obedecendo a minha ordem. Porque a obediência na Bíblia toda diz que Deus entrega a bênção. Quando você obedece o Senhor Jesus, você recebe a sua bênção. E o Senhor Jesus ensinou aqueles homens a obedecerem o ide, e receberem a sua bênção. Versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em voz alta. Prostrou-se com o seu rosto em terra aos pés do Senhor Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Nós vemos aqui, quando aquela pessoa foi curada, ela olhou para suas feridas e viu que tinha sido curado. Imediatamente, no mesmo instante, o primeiro pensamento dele foi gratidão. Ele foi tomado por um sentimento de gratidão imenso.
E ele foi lá até onde Jesus estava. Ele se prostrou, ele dava glórias, né? Ele dizia: eu fui curado. Ele tinha gratidão, ele falava com Jesus. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10? E nos que foram curados, onde estão os 9? O Senhor Jesus sabia que estava faltando. O Senhor sabia que a bênção tinha sido para 10 homens. Somente um voltou. Somente um tinha o coração de gratidão que agrada a Deus. Como nós nos parecemos, né, com esses homens? Quantas vezes o Senhor toca na nossa vida? Quantas vezes o Senhor nos livra de um acidente, de um problema? E nós passamos sem lembrança nenhuma, sem gratidão nenhuma, sem agradecimento nenhum. Procure ver na tua vida quantas bênçãos, quantos cuidados, quantos milagres o Senhor já fez. E quantas vezes você se prostrou aos pés do Senhor Jesus aí na sua casa para agradecê-lo. Versículo 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus perguntou. E o 19. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui nós vemos o milagre da salvação. Muito mais importante do que ser curado da lepra, que a lepra, ela é num corpo que é falível mesmo. Esse corpo de uma doença ou de outra vai morrer. Mas o Senhor deu agora para aquele homem: a tua fé te salvou. Aquele homem agora recebeu vida eterna. Aquele homem agora não sofrerá a segunda morte. Vocês entendem isso comigo? A primeira morte todos passaremos, né, do nosso corpo. Mas quando nós recebemos Jesus, o nosso espírito vai para o Senhor Jesus. E quem não recebe o Senhor Jesus, o seu espírito também morrerá, porque irá para longe do Senhor. Isso é segunda morte. Você entende isso? E aqui nós vemos que Jesus, ele é o Deus que faz os milagres. Né? Nós vemos também que os 9 ingratos, né, representam o povo judeu, representam aqueles que não aceitarão ao Senhor Jesus, representam aqueles que não têm gratidão ao Senhor Jesus. Que nós possamos parar e pensar e agradecermos e nos prostrarmos diante do Senhor Jesus com coração de gratidão. Que a mensagem de hoje seja essa. Não espere acontecer algo mais. Veja o que o Senhor já fez na tua vida e vá se prostrar, se ajoelhar e agradecer. Porque você fazendo isso, você receberá outra bênção. O leproso aqui foi curado fisicamente e espiritualmente, porque ele recebeu salvação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que esta mensagem venha mudar a sua vida, venha te transformar agora numa pessoa salva pelo Senhor Jesus. É o meu desejo para você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor coloque sobre você a sua boa mão e a sua proteção. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui.